galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast Estagiário Caro. Meu nome é Leonardo Ferreira e esse é um podcast que a gente vai tratar de temas como empreendedorismo, a gente vai falar muito sobre mercado de trabalho, sobre business mesmo, né, e alguns temas relacionados a isso. É um grande prazer, de verdade, falando aqui para vocês mesmo, poder estar colocando esse projeto no chão, né, é um projeto que eu venho realmente projetando ele já há cerca de 2 anos, né? E finalmente eu consegui colocar isso tudo no papel. Então, esse é um dia bem especial para mim, de verdade. Como nosso primeiro convidado, eu quis trazer aqui um cara que eu já conhecia, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal do Estagiário Caro, deixem já seu like, tá? Porque a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês. Muito relacionado a isso, vamos trazer diversos outros convidados, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo, tá? Falando um pouquinho aqui do nosso primeiro convidado, é o Ryan Rivera, né? O Ryan, a gente teve um contato ali, né? O Ryan, ele foi estagiário ali da Bayer junto comigo e hoje ele é analista de inovação da Vivo. Ryan, é um prazer imenso poder contar com a sua presença aqui nesse primeiro episódio. Imagina que isso, o prazer é todo meu, né? Como você falou, a gente já tem assim, a gente se conhece há um tempo, né? Sim. Passamos juntos ali no processo de estágio numa mesma empresa. Perfeito. Mas a gente também desvinculou em certo momento, né? Estamos em caminhos diferentes aqui. Vai ser um prazer poder bater um pouco esse papo sobre, agora presencialmente, né? Perfeito. As trocas que a gente teve, tanto no online, né? Tendo uma jornada paralela aqui. Perfeito. E essa abertura depois indo para caminhos diferentes. Então, eu tô bem animado para falar com você, com o pessoal também. Vai ser um prazer. Perfeito, Ryan. Pra quem não sabe, assim, o Ryan eu só vi ele nas caixinhas lá do Teams, né? 3x4. 3x4. E aí eu achei que o Ryan, tipo, tinha 1,60 m, cara, de verdade. Eu cheguei aqui, o cara tem 2 metros aqui. Até me senti um anão do lado dele ali. Ninguém sabe que eu sou um titã, na verdade, né? O pessoal geralmente acha que eu sou menor. Exatamente. Boa, Ryan, acho que, cara, primeiro eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, né? Como eu comentei ali, hoje você é analista de inovação dentro da Vivo, né? Mas eu queria entender um pouquinho da sua trajetória até se tornar um analista de inovação, né? Até trabalhar com inovação. Então, cara, me conta um pouquinho aí de como é que você foi parar nesse mundo. Cara, acho que é uma oportunidade, né? Mas se eu for poder contextualizar pra ti, antes mesmo de ter a oportunidade de trabalhar com inovação aberta, né? Mais especificamente, eu vou poder explicar um pouquinho disso. Eu era professor. Fiz um curso militar, quase entrei na aeronáutica, quase fui piloto. Tava me preparando pra Academia da Força Aérea. E lá a gente tinha algumas matérias muito específicas, né? Do treinamento da época. E uma delas era o inglês, que eles sempre pedem, né? Esses cursos militares aí, qualquer vestibular acaba pedindo inglês, né? Um pouquinho mais avançado, mas pede. E como eu me saí muito bem, eu dava apoio pra professora na época, acabei me tornando tutor nesse lugar que eu cursava o curso militar. Então foi o meu primeiro trabalho ali informal, né? Eu era tutor, eu ganhava X por hora que eu tava ajudando os alunos da escola. E depois disso, por, assim, questões da vida, né? O momento que eu tava, eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero ir pra minha área. E minha área não tem nada a ver com inovação. Acho que nenhuma área específica para inovação, né? Mas a minha área era química. Você entrou na faculdade de química? Exato, química industrial. Falei assim, não, vou fazer alguma coisa na minha área. Quero migrar, né? Quero sair do trabalho informal e ir para algo mais formal, ter uma experiência mais consolidada. E foi onde eu comecei a me inscrever para processos seletivos, que nem doido, né? E a gente tem grandes plataformas hoje que ajudam, né? Todo e qualquer estudante a buscar essas oportunidades. Então foi lá onde realmente eu procurei, porque eu tava com sangue no olho. Mesmo sendo meu primeiro ano de faculdade, eu sei que é difícil entrar no estágio nesse momento. Sim. Mas eu falei assim, não, eu vou apostar alto, né? Sonhar grande. Acho que é importante isso, né? Eu tava converso, né? Lá em casa muito sobre essas questões e é muito... Acho que na nossa vida, a gente conseguir as oportunidades é muito sobre dar a cara a tapa. Perfeito. Porque as pessoas não vão ver suas falhas, sabe? Você pode falhar 500 vezes, mas aquela que acerta é onde realmente se destaca e é o que você vai comunicar. Então, acho que ter essa coragem de, vou me cadastrar onde for, aonde eu ver uma brecha na inscrição, não falar nada de ter X anos de universidade, eu vou me cadastrar, cara. Sim. E foi onde eu tentei. Aí foram diversas empresas, né? Avancei em alguns processos, isso foi muito surpreendente. Eu acho que é muito legal você pegar esse feeling de mesmo nesse momento inicial que eu tô, de universidade e tal, eu ainda consigo chegar longe nos processos seletivos. Então, foi um gás, assim, me deu a mais autoconfiança de seguir nesses processos seletivos. E foi onde eu realmente tive a oportunidade de galgar, né? Trabalhar com inovação. Mais especificamente inovação aberta, que eu não conhecia formalmente. Era algo que, assim, eu ouvi pela primeira vez mesmo no processo seletivo. E aí foi meu primeiro estágio, né? Meu primeiro estágio oficialmente em inovação aberta. E aí foi
um mergulho nesse mundo, né? Boa. E antes da gente avançar um pouquinho, Ryan, um pouco na tua trajetória, queria entender um pouquinho como é que foi esse seu processo de tomada de decisão para querer fazer química, né? E em qual faculdade que você fez, ou se você terminou ou não. Boa. No ensino médio ainda, eu fiz nas ETs, tá? É bem conhecida. Tem uma série de ETs aí, bom, tudo quando se encontrou uma ET, né? Ah, é? Mas eu não conheço. Então, é uma escola técnica. Normalmente é o que eles chamam de ETIM, né? Que é juntar o ensino médio com o ensino técnico. Mas eu entrei fazendo só ensino médio. Falei assim, não. E detalhe, era o mais difícil de entrar, tá? Os ensino médios com técnicos eram mais fáceis, mas eu decidi que eu ia fazer só ensino médio. E aí eu entrei, no segundo ano do meu ensino médio, eu falei assim, não, legal, eu acho que é bom eu fazer um técnico, né? Que agora, quando você está lá fazendo ensino médio, você vai fazer um técnico, eles chamam, na verdade, de modular, porque é em horários diferentes. Então eu fiz a prova de novo, entrei num modular de química. E por que eu quis química? Era a matéria que eu ia pior no ensino médio. Então eu falei assim, eu vou me forçar a fazer a matéria que eu sou pior, porque eu aprendi ela. É essa a questão. E depois, né, fazendo química, eu descobri que não era sobre realmente absorção da informação, mas muito mentalidade. Eu era uma pessoa, acho que muito ambígua, né? Na forma com que eu pensava nas coisas. E trabalhar com química, fazer química, é sobre você ser diretivo, sabe? É sim e não. Você trabalha com uma série de eliminações de sim e não, e aí você vai chegando nas teorias e tal. Eu tive um professor que logo na primeira aula ele pegou um copo d'água, né? E falou assim, eu posso beber esse líquido daqui? Por quê? É água? É um ácido? O que é isso? E aí foi uma aula de 2 horas pra provar que isso era água. Caraca. Então, assim, tudo com sim e não. Nunca era, depende. Era sim ou não. Era essa a resposta que ele queria. Até chegar no, realmente, isso daqui parece muito ser água. Então, acho que foi desenvolver um mindset, cara. E foi muito importante pra mim, né? Entrar em química. Mas foi mais nesse sentido de, eu sou ruim em química. Sim. Então eu vou fazer química. E aí fiz o técnico, gostei muito, me ajudou muito a me desenvolver ali numa parte cognitiva mesmo. E aí foi assim, legal. Regra de 3 pra caramba, né? Olha, é que a regra de 3 é a mais fácil, né? Então é que a gente lembra. Mas tem umas difíceis lá no meio. Mas depois disso eu falei que eu vou pra aeronáutica. Foi um pouco da história que eu contei. E aí depois, no final da aeronáutica, eu falei assim, não, legal. Eu não vou mais ser militar. Se eu tivesse 2 vidas, eu teria sido. Mas como eu não tenho 2 vidas, eu decidi que ia ser civil mesmo. O que eu faço? Fiz o Enem. Passei em algumas... Tive uma nota de alta até. Então eu falei assim, entre veterinária, que era uma coisa que eu talvez também quisesse, e química, eu vou continuar em química. Fui fazer química industrial na Unifesp, né? Na Federal de São Paulo. Sabe o que é interessante, Ryan? Porque no ensino médio eu também passei ali por um processo parecido, assim, né? De que eu terminei ali o ensino fundamental 2, né? O 9º ano ali. E aí eu tive que mudar de escola. E nesse período de mudança, eu tive que... Putz, cara, eu quero começar a fazer um ensino médio junto com o técnico e tudo mais. E aí eu me deparei com a ETEC, né? Que é bem conhecida, acho que a maioria da galera conhece. A ET e a ETEC são a mesma coisa, tá? É a mesma coisa? É que a ET é o apelido... É que antigamente chamava ECT, com I. E aí mudou pra ETEC. Caraca! Aí quem é da ET é revoltado e fala, nunca chama de ET, sempre chama de ETEC. Não, sempre chama de ET, na verdade, nunca chama de ETEC. Aí, eu já falei aí, ó. Não, eu não conhecia, assim. Então, eu queria entrar na ETEC, e aí, cara, dentre todos os cursos ali que eu tinha visto e tudo mais, cursos técnicos, eu falei, cara, o que mais se assemelha ali com a parte de exatas e tudo mais, que eu era melhor ali no ensino fundamental, era química. Aí eu falei, putz, acho que eu vou prestar, né? E aí eu, passei da primeira fase, acho que são 2 fases, se eu não me engano. Ou é uma só, Cara, uma só com a nota de lembro corte? que era uma provona, aí a prova tinha... Não, prova vestibular, né? Vestibular, né? Redação e tal, mas eu acho que era uma etapa só. Uma etapa só que a só, gente, perfeito. tipo, concorria a principal, que a gente tinha votado, né? O curso principal. E aí você tinha uma lista de espera num curso secundário, mas eu acho que era só uma prova, né? Boa. Pelo menos no meu caso foi. Isso, eu acho que devia ser assim. Eu tô confundindo um pouquinho com a prova da USP, né? FUVEST. Sim. E aí, cara, eu fiz essa prova e eu acabei não passando ali. Eu fiquei a 3 pontos só. E eu tinha feito até um vestibulinho pra poder passar nessa prova e tudo mais. Então, pra mim, eu falo que foi a minha primeira grande frustração, assim, na vida em geral, né? No sentido de profissional e de carreira e tudo mais. E aí, cara, eu acabei não passando. E aí depois eu descobri que eu odiava química, né? E aí eu falei, cara, graças a Deus que eu não passei nem em química, cara. Porque, putz, eu não curtia muito. E no decorrer do ensino médio, eu até comecei a pensar um pouquinho em ser
ir pra física e tudo mais, mas química, assim, era uma matéria que, cara, até hoje em dia, assim, não sou muito chegado. Geralmente é ovelha negra, né? Exatamente. Ninguém gosta muito de química. Exatamente, cara. Não, mas é engraçado, né? Que, cara, passamos aí por coisas parecidas, a diferença é que você passou, né? Ah, mas eu acho que a gente tem essas quebras de, legal, eu não sou imparável, né? Perfeito. Vão chegar nãos na minha vida. Perfeito. Super importante. Acho que mais importante do que receber ou não é como a gente processa, né? Como que a gente lida, né? E eu Exato. acho que quanto mais cedo isso, mais a gente tem tempo de debruçar e de realmente, acho que processar essas coisas dentro da gente, pensar sobre essas portas fechadas, né? Porque eu acho que deve ser muito frustrante enquanto um grande adulto você começar a receber os nãos nessa época. E aí eu acho que a forma com que a gente enxerga isso é muito mais negativa, né? Eu acho que quando você é mais jovem, você tem a fase da por que isso tá acontecendo comigo e não com fulano de tal? Por que o Ryan entrou e eu não entrei? Exato. Mas no final do dia as coisas acontecem, né? E a gente acaba tendo que lidar com isso de forma independente. Acho que é muito sobre isso, né? Acho que amadurecimento, estágio é muito sobre isso também. Perfeito. E eu acho que também quando algumas coisas na nossa vida dão errado, elas nos levam para outros caminhos. Com certeza, né? Que, cara, a gente conhece... Putz, eu conheci pessoas por não ter passado na ETEC, eu podia ter conhecido pessoas maravilhosas lá dentro. Exato. Mas por não ter passado, eu fui para uma outra escola e, cara, conheci pessoas que hoje eu levo até hoje, assim, pra minha vida, professores e tudo mais. Me agregou demais ter feito esse outro caminho. Então, acho que é sobre isso, assim, também, né? Uhum. De que, cara, veio uma frustração e aí você acha que acabou tua vida, né? Então, mas Existem sendo outros que caminhos. veio um não, pronto, veio um não. A sua vida não vai parar por isso, você tem que seguir. Entendeu? Qual que é o teu próximo passo? Eu vou até falar que eu tava vendo um meme da Gisele Bündchen. Lá vem. Hoje. Não, mas assim, isso me lembrou um ponto que é, cara, ela foi negada por muitas agências por conta do nariz dela. E ela insistiu. Entendeu? Se ela tivesse parado aí, tipo, isso não é pra mim, mas não, ela sabia que, legal, recebi um não, o que eu faço agora? Quero seguir com isso? Quero tentar buscar uma oportunidade pra mim? Ou eu, não, isso daqui não é pra mim, não quero e tal, vou desistir. Exato. E ela seguiu, cara, até que ela conseguiu a oportunidade dela, né? Entre trancos e barrancos, hoje ela é super referência no que ela fez e no que ela faz. Então acho que é sobre isso, tipo, a gente recebe um não, legal. Recebi um não. Qual que é o meu próximo passo? Perfeito. É isso que é importante, né? Boa. Vamos dar continuidade nessa história aí, então, né? Então você ali, primeiro aninho de faculdade e tudo mais, já foi atrás de um estágio, Sim. né? E aí até que você se deparou com a Bayer? E então, sim, foi com a Bayer. Não só a Bayer, né? Estavam rolando processos paralelos, né? E aí eu cito grandes empresas aí, a BASF, a Bayer, todas no ramo de indústria química, voltada à química, né? Que tem esse meio aí, porque é o que eu tava buscando. Perfeito. Realmente, acho que cogitando na época, né? E aí, claro que você quer as grandes, né? Que todo mundo conhece. Às vezes você nem sabe o que realmente vai ter naquela empresa, mas você tá buscando as grandes empresas porque... nome, né? Legal. No final do dia. E aí até uma pergunta, acho que bacana aqui, Ryan. Como é que foi seu processo, assim? Você meio que foi se candidatando em várias empresas e esperando para ver o que aconteceu? Ou você também se baseava um pouco na cultura da empresa, um pouquinho também no salário, não vamos negar de que a gente olha esse tipo de coisa, né? Antes de entrar numa organização. Mas o que você acha que mais pesou para você? Cara, acho que cultura, sim. Cultura. Porque para mim é muito importante ter a oportunidade de falar. Sabe? De poder ter protagonismo mesmo. Legal. Não espere que eu vá sentar e que precisa me dar um checklist do que fazer e é isso, ponto, não acabou. Então, eu realmente estava procurando uma empresa que realmente, pelo menos, reverberasse, assim, comunicasse liderança, né? Que você vai buscar liderança ali, independente da posição que você tá. Então, isso era muito forte também. Infraestrutura. Sabe? Eu acho que não só sobre ser uma grande empresa, eu não queria, tipo, tá... Mano, assim, é a vida. Tem empresas e empresas, mas eu queria uma boa infraestrutura. E também, pensando um pouco além, né? A gente já é um pouco ansioso. A nossa geração é um pouco mais ansiosa. Carreira internacional. Então, tipo, eu quero uma empresa que seja global. E pra você que já falava inglês ali, imagino que... Então, exato, praticamente fluente já, ou fluente, né? Sim, inglês fluente e japonês, né? Um pouco mais. Não tava tentando uma empresa do Japão, sabe? Porque eu adorei fazer japonês. Mas, assim, culturalmente falando, e aí tem um pouco dessa questão de valores, né? Eu sei que protagonismo não é muito ali o ciclo de cultura japonesa não realmente dá tanto espaço para protagonismo, para destaque, tá? Mas um pouco mais a experiência e tudo mais. Com certeza, experiência, então a senioridade é super importante, hierarquia é extremamente importante e tem muito a ver com o país, né? É uma ilha, se não tiver organização e hierarquia e as pessoas se manterem realmente num padrão, você tem desorganização, tem desordem.
E tendo desordem é muito difícil você se organizar em meio aos caos, né? Que é o que acontece. Terremoto todo dia no Japão, tem tsunami, é uma ilha pequena, um monte de pessoa morando junto, então as pessoas realmente tentam ter uma vida muito parecida, né? Mas no final do dia, o que eu queria? Protagonismo. Perfeito. Eu realmente gosto de correr atrás, de tentar coisas novas e me aventurar. E eu gostaria de ter uma empresa que minimamente não só me desse esse espaço para fazer isso, mas que me desse visibilidade legal. Eu vou expandir fronteiras, sabe? Hoje eu tô fazendo isso aqui no Brasil, mas talvez, quem saiba, essa empresa também é um caminho para fora. Legal, cara. E como é que foi aí o teu processo seletivo dentro da Bayer ali? Qual que foi a sua experiência com esse processo seletivo? Eu não queria passar na Bayer. Sério? Tipo, eu queria BASF, Entendi. sendo sincero. Por quê? Eu tive E não foi culpa da Bayer, tá? Eu deixo muito claro isso aqui. Mas durante o processo seletivo, né, a gente tem um cadastro inicial na plataforma, né? Eles costumam fazer por uma startup, inclusive, acho que é legal destacar isso, é uma Gup, né? Gigantesca startup. Mas com uma O seu foi pela Gup? Foi pela Gup. O meu foi pela Cia de Talentos. Não, minto. Cia de Verdade, Talentos, foi pela né? Cia de Talentos, Cia de né? Talentos. Mas tem, né? Que as duas acabam sendo duas grandes plataformas Sim, principais, perfeito, né? Mas pela Cia de Talentos. Aí tem um monte de teste, né? E manda pro celular, e aí faz no computador. Então, assim, um trial padrão, né? E tal, de passar por esses processos iniciais aí de apuração de dados, de perfil e tal. Mas quando chegou, acho que as partes mais importantes para destacar da minha experiência é dinâmica em grupo. Que é onde também você começa a tremer só gelado, porque normalmente quem chega nessa dinâmica em grupo nunca teve essa experiência. Você que tá assistindo a gente vai saber do que eu tô falando, muito provavelmente, se não, vai experimentar daqui a pouco, né? Exato. Mas eu também, né? Acho que, assim, tento realmente controlar muito questão de mentalidade, Mindset né? mesmo. Perfeito. De, legal, eu vou fazer, ponto final, acabou. Eu vou ficar nervoso e tá tudo bem, mas eu vou me preparar e dar o melhor ali pra eu chegar e realmente contribuir, tentar me destacar e não ser predativo, sabe? Eu não quero realmente, o Léo tá comigo aqui na dinâmica em grupo, eu vou pisar no pé do Léo pra eu falar na frente. Não era esse o ponto. O ponto era, eu realmente mostrar que eu sou um diferencial e que eu adiciono ao mesmo tempo. Perfeito. Eu tenho um destaque individual, mas adicionando e complementando ali a dinâmica, porque é em grupo, né? Não é dinâmica individual. E sabe o que eu acho legal, Ryan, também falar pra galera? Assim, acho que você fez, antes mesmo dessa entrevista da BASF, da Bayer, é legal você se candidatar em outros processos, até mesmo em empresas que você não queira passar, cara. Pelo menos para você sentir um pouquinho de como é que é o processo seletivo, Exato. Como é que é você fazer uma dinâmica em grupo, né? Porque eu acho que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, cara. Com certeza. Não importa em qual momento da vida seja. Eu acho que a galera também, elas têm não sei, cara, uma cultura de pensar de que mesmo em carreira, processo seletivo, você é o protagonista daquilo ali. Exato, com Você certeza. é o protagonista da sua própria carreira. Se você não fizer... Você é o maior interessado. Você é o maior interessado. Sabe, o recrutador ele quer alguém, mas não necessariamente você. Então, se você quer ser essa pessoa, você é o maior interessado ali na situação, sabe? Exatamente. Mas o que você falou de treinamento, eu acho super importante. Porque, cara, eu vou falar um negócio aqui e eu vou tentar não ser muito técnico, mas... Todo mundo, você que tá passando pelo ensino médio, que acabou de realmente finalizar o teu ensino médio aí, vai buscar um estágio, tá na faculdade, primeiro, segundo ano, até terceiro ano que seja, né? Talvez um trainee. Quem sabe você vai direto pro trainee. A gente é ensinado a gente não sabe comunicar, cara. Não sabe. A gente sai da escola, sai do ensino médio, ensino técnico, sem saber comunicar. Tem estudos que mostram que durante esse período de formação, você tá aprendendo a explicar algo que a pessoa que vai te avaliar já sabe. O teu professor ele já sabe o que você tem que falar. E você só tem que provar para ele que você sabe aquilo. Exato. Então a escrita científica, a forma com que você comunica, tudo que você desenvolve em relação à comunicação interpessoal nesse meio é muito voltado para alguém que já sabe do que você tá falando. Você não tá vendendo uma ideia, você não tá explicando uma ideia. Você muitas vezes só, acho que, mostrando que você tá ecoando aquilo que você absorveu, aquele material, aquele estudo, aquele assunto e provando isso, né? Então, quando você chega nesses processos, você tem que se comunicar. Você tem que mostrar ideias, você tem que saber... Tem uma autopercepção muito grande. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, nossa geração está desenvolvendo um pouco mais isso, mas como é que você se conhece de verdade e como que você comunica isso para alguém que não te conhece? Então é algo novo. Tipo, aquela pessoa não sabe sobre você. Você vai ter que fazer uma comunicação eficiente e mostrar para aquela pessoa que você tem um diferencial, que você tem uma experiência, que você tem formas diferentes de adicionar ao cenário, oportunidade que eles estão ofertando, né? Perfeito. Então o treino que você comentou é extremamente importante. Eu acho que as pessoas testarem. Porque você vai testar formas diferentes de comunicação, coisas diferentes que você fala sobre si. E quanto mais você fizer isso, e aí muito legal ter um feedback, né? Melhor você refina. Perfeito. No final do dia, comunicação também é treino, né? Não é à toa que o jornalista ele tem que comunicar. Total. E ele tem anos aí de prática, né? Pra fazer isso.
De verdade. Não, e cara, assim, eu acho que essa parada do treino, assim, é realmente um diferencial. Acho que se você pega uma pessoa que nunca fez uma entrevista e uma pessoa que já fez ali alguns processos seletivos, cara, ela vai passar na tua frente, independente do nome de faculdade que você tiver, Exato. né? E esse é um ponto que eu queria bater aqui, porque a galera acha que até meio polêmico isso aí, né? Ah, com certeza. A galera acha que é só você fazer um curso ali na melhor faculdade que tem, e aí você vai ficar os 4 anos ali somente estudando, não vai fazer nenhum estágio, e você acha que você vai passar na frente de todo mundo. E aí eu vou te dizer, amigão, não vai. Não vai. Pelo menos na maioria das empresas, não. Né? Que é uma tendência que eu gosto muito que o mercado tá tomando hoje, sabe, Ryan? De que, cara, pouco importa nome, pouco importa ego. Importa se você sabe fazer, importa mais o teu comportamento. E aí, cara, questão técnica a gente vai te ensinar aqui dentro. Cara, e eu concordo. E é algo que não só a gente reconhece, né? Mas a própria empresa, acho que discute muito isso. A gente, na Bayer, né? E eu vou falar uma experiência que talvez você também tenha tido, né? Esses treinamentos a gente acaba estando junto. Sim. Mas até em treinamentos o pessoal comenta muito, né? De que te ensinar o técnico, eu posso. Eu posso investir em você e te ensinar a ser técnico. Mas tem comportamentos, partes que você se desenvolve enquanto pessoa, e aí isso é sobrevivência. Perfeito. É sobre você experimentar coisas diferentes, é sobre você ser proativo e fazer isso, aquilo, testar e fazer acontecer na tua vida. Isso é muito difícil, não só de te ensinar, mas de mudar em você. Perfeito. Então, comportamentos, uma parte mais de soft, né, que a gente chama de soft skills. Soft skills, perfeito. Isso é muito mais difícil de alterar, é muito menos flexível do que o técnico. O técnico eu te ensino, eu pago e te ensino. Perfeito. Sabe? Então... Não, super, super, Ryan. E aí, vamos seguindo aqui, galera. O negócio aqui a gente vai pra frente, vai pra trás. acho que é bom. Eu gosto assim, né? Meio segue na Netflix de viagem temporal, né? Exato. Vai, volta, é um dark da vida no aqui. tempo. Daqui a pouco a gente tá falando com o Ryan, que tivesse bebê ali e tal. Exato. Boa. Beleza, então aí você fez ali o processo seletivo dentro da Bayer, né? Passou ali um pouquinho pelas dinâmicas em grupo. E como é que foi a dinâmica ali? Você chegou a passar já direto? Como é que foi? Cara, eu passei, mas não foi positivo. Como eu te falei, foi até onde a gente parou, acabou parando um pouco a conversa, mas eu não tive experiência. A minha primeira dinâmica não foi positiva e eu acho que não foi por conta do mediador, não foi por conta do lado da empresa, tá? E aí não era a Bayer quem faz essa parte, essa primeira dinâmica é a CIA de talentos. Eu não sei se continua assim, mas era, né? Na minha época também é assim. E nem culpa também da CIA de talentos não era, tá? Eu isento eles disso. Era muito as pessoas que estavam participando. Então, eram pessoas muito predatórias, sabe? Aquela pessoa, sabe aquela pessoa de, legal, eu falo inglês. Então, eu falo 3 línguas. Sabe? Aquela pessoa que sempre quer estar em cima de todo mundo que tá falando, quer entrar na frente. Corta a pessoa sabe? do nada. Não tem essa questão, ela não sabe dividir, dar espaço pro time. Não tinha trabalho em grupo, a pessoa que sempre queria se mostrar. E aí foi tão negativo, tipo, foi assim, se é esse tipo de perfil que quer entrar na empresa, eu não quero estar numa empresa com essas pessoas. Isso é do sabe? caralho. Então foi muito um pouco da questão de escolhas, né? Eu olhei, falei, se é essas pessoas que vão entrar, eu não quero conviver com esse tipo de gente. Então, se essas pessoas passarem, eu não vou. Foi uma decisão minha. E aí eu não queria Bayer na época. Assim, processo passei, o processo continuou na época, mas outros também em paralelo, falar da base, porque foi a que eu queria na época. E eu falei assim, não, vou focar na base. Até porque, né? A galera que é mais químico gosta, assim, bastante, né? E também, assim, eu sou de Santo André, né? Grande ABC. BASF é pertíssimo, São Bernardo. Então tinha uma questão também de proximidade e tal, que eu queria, né? Sim. A Bayer, eu nem sabia direito exatamente. Eu sabia que ela tinha em São Paulo, né? Que foi onde a gente acaba ficando, administrativo. Mas eu nem sabia que a questão de... Tem um laboratório até na Bayer de São Paulo, mas normalmente a parte de produção e tal, pesquisa é mais interiorzão. Eu nem sabia disso. Você já imaginou? Eu tenho que ir pra Paulinha, sei lá. Não, fora de cogitação, né, cara? Mas só comentando disso, acho que eu tive essa primeira má experiência e isso ficou. Eu projetei isso sobre a empresa, o que eu também não acho errado, tá? Eu acho que é interessante você entender que tipo de público aquela empresa atrai, sabe? Você se identifica com o público que tá ali? Você acha que você... Não é sobre você ser parecido, você ser igual. Mas você acha que o comportamento, os valores que aquelas pessoas mostram ter, reflete o que você gostaria de viver? É super importante. Entendeu? E também trazendo até o ponto de que, cara, normalmente, às vezes a gente convive mais com as pessoas que vão estar ali com a gente no trabalho do que com a nossa família, normalmente, né? Às vezes. Então, assim... E eu acho que o estágio, né? Ele é bem essa curva. Porque a gente passa ali, sei lá, ensino médio, estudo e tal, vivendo com o pessoal na escola e tal, mas ainda tem um tempo a mais com a família. A partir do momento que você faz estágio, também tá na facu. Então é onde realmente eu acho que tá uma crescente na tua vida de você vai estar menos com as pessoas que você
deliberadamente ama e quer estar próximo, e mais com as pessoas que estão no teu caminho de aprendizado, desenvolvimento, jornada profissional e pessoal. Então eu acho que é muito importante você se inserir em lugares, e aí quando eu falo você se inserir, é você aplicar para processos seletivos em locais que você se identifica. Legal. E o que é se identificar? Você não vai se identificar com uma parede, com um banco bonito, com um laguinho dentro da empresa. Você vai se identificar com as pessoas. Então você tem que olhar que tipo de pessoa que tá lá, né? Acho que é super importante. E eu acho que, cara, super legal também. Acho que quando a gente tá procurando ali estágio, é também entender de que, cara, tem empresas que parece que é uma maravilha. Aí é quando eu já falo, olha, não sei, assim, esse teto é de vidro, né? Porque você começa ali, tudo é maravilhoso, não tem problema nenhum dentro da empresa, e a gente sabe que na realidade não é isso, né, cara? As empresas, assim, têm problemas, são pessoas e pessoas, cara, às vezes vão ter uma incompatibilidade ali, as pessoas talvez não vão conseguir lidar. E é o que a gente comentou mais cedo, é como você lida com isso, como é que a empresa lida com isso, né? Por isso que eu acho que é super importante você sanar todas as suas dúvidas, não fique com medo de perguntar alguma coisa no processo seletivo, tem alguma dúvida, vá falar com as pessoas que trabalham naquela empresa por si só, em que inclusive, cara, esse é o podcast que eu quero estar trazendo pessoas que trabalharam nessas empresas para que possam compartilhar experiências, cara, não só no vídeo oficial da empresa, de que, cara... A pessoa vai falar alguma coisa ali fora do contexto geral? Óbvio, eu não tô falando que é tudo scriptado ali, tá? Vamos deixar claro que não tô falando isso. Mas, cara, é um negócio meio robotizado. É um negócio meio robotizado. Tem um discurso ali, né? Tem um discurso. Existe um discurso. Exatamente. Então, e faz parte. Né? Faz parte. Não é errado. Exato. Pensa você também como empresa, né? Se toda hora eu for improvisar o que eu vou comunicar, nunca vai ser uniforme, às vezes nem sempre a mensagem vai ser passada, né? Exato. Esse é o ponto. Perfeito. Então, assim, eu acho que é de extrema importância, assim, você realmente saber a empresa que você tá estagiando e sanar todas as suas dúvidas. Vai atrás, cara. Você é protagonista da sua carreira, cara. E você trouxe um ótimo ponto, Leonardo, que é... Leonardo não, pô. Leonardo. Né? Estagiário, cara. Todos nós. Boa. Cara, eu nunca saio de uma entrevista sem fazer uma pergunta. Legal. Eu sempre vou preparado para perguntar. Eu sempre deixo isso muito claro de... tô muito grato por essa oportunidade. Eu espero sair daqui realmente absorvendo o máximo que eu posso de vocês. E eu quero perguntar. Eu tenho dúvidas. Eu acho que sempre deu certo, né? Acho que eu sempre tive reflexos positivos disso de... Eu nunca chego para ser entrevistado. Eu também entrevisto. Eu pergunto. Às vezes, eu já teve casos que eu falei assim... A pessoa me entrevistando, pessoa líder, diretora ali da área, me perguntou algumas coisas. Eu falei assim, eu posso te fazer algumas perguntas? A primeira foi, qual que é o seu tipo de liderança? Como é que você gosta de liderar as pessoas? Porque no final do dia você tá sobre essa liderança. Top. Então, como é que você gosta de ser liderado? Então, eu faço sempre perguntas assim, eu busco e perguntas sinceras, sabe? No final do dia, essas perguntas eu tenho que sentar e pensar um pouco, realmente querer entender o que eu quero perguntar pra pessoa. Mas eu acho que as pessoas enxergam com outros olhos quando você chega com perguntas também. Você acha? Porque você mostra uma sede pela oportunidade e você mostra também, tipo... Legal, esse cara ele é sério. Esse cara é interessado, Ele né? não tá aqui só porque ele quer uma vaga. É isso. Ele quer saber o que eu tenho pra ofertar pra ele também. Ele tem dúvidas sobre mim. Ele aceita qualquer coisa, né? Exato. A gente quer alguém que aceite qualquer coisa, né? Não é só mais uma vaga pra ele. Perfeito. Ele tá entendendo o que é essa vaga. Perfeito. Ele tá entendendo o que sou eu. Quem que sou eu como líder. Que time que ele vai entrar. Então as pessoas, eu acho, eu não posso falar. Eu nunca perguntei pros meus, depois que ele me entrevistou, tipo, o que você achou? Mas eu sempre faço isso. Eu acho que as pessoas veem com bons olhos quem traz perguntas, quem realmente tem esse perfil proativo mesmo, sabe? Protagonista de, legal, é a minha história. Eu vou ajudar no teu time, mas é a minha história. E aí, como que a gente vai fazer isso acontecer? Eu tenho dúvidas sobre isso. Vocês ajudam com isso? Legal. Acho que isso é essencial, galera. Pega essa dica aí, pega essa visão, porque, assim, isso pode ajudar você bastante, assim, não só no processo, mas na sua vida, tá? Seja mais interessado pela... O cara começa a falar da vida agora. Nossa, mas é um aprendizado pra vida, né? Eu acho que estágio ele ajuda muito além só do profissional. É pra vida. É pra você enquanto pessoa, não só profissional. Então, acho que é bem universal alguns aprendizados que a gente acaba tendo, né? Boa, perfeito. E aí você passou ali na fase de grupo, na dinâmica de grupos e tudo mais. E aí qual que foi? Teve a famosa entrevista ali. Isso. Só que assim, a minha entrevista, e eu percebi que virou um padrão deles. A entrevista deles agora é dividida entre acho que é um painel, que é ainda meio que em grupo, não é em grupo mesmo, né? Eu não cheguei a fazer esse painel, sabia? Eu fiz um painel fotográfico. Você tinha que levar uma foto, explicar a história da foto, por que você escolheu e como que aquela história se linkava a um dos valores da empresa.
Que legal. E aí, cara, eu acho que... Preparados pro drama? Explica um pouquinho pra galera, assim, como é que é esse painel, assim. Legal. Então, assim, vão todas as finalistas ali que vão fazer uma entrevista, tá? A entrevista já está marcada no mesmo dia, mas você tem essas primeiras 2 horas, se eu não me engano, para você fazer o painel. Então, todo mundo vai estar te vendo, né? Inclusive os outros candidatos. Você vai mostrar uma foto tua e aí você vai explicar aquela foto. Você vai se apresentar e explicar aquela foto. E depois que você faz isso, aí sim, você tem um momento de entrevista que o gestor que escolheu te entrevistar, você vai para uma reunião à parte e vai falar com ele. Mas bem, acho que no painel. Eu levei uma foto, cara, uma foto minha na Brasil Game Show, né, na BGS, inclusive voltou esse ano, né, BGS. Você curte? Cara, eu sou muito geek, assim. Sério? Nossa, eu jogava WoW, né, World of Warcraft, por anos da minha vida, assim. Eu Você jogava um WoWzinho? Cara, eu jogava horas e horas, assim, madrugava jogando. Caralho, que legal. Não, eu falo isso porque eu sou gamer também, cara. Da hora. Gosto bastante. O que você joga hoje, assim? Cara, hoje eu jogo muito mobile. Eu não consumo mais tanto PC, até porque meu PC tá, assim, um nhaca, né? Porque eu acabo não usando muito, eu uso mais PC do trabalho. E também nem consumo mais tanto de console, acredita? Assim, tipo o Xbox e tal, grandes consoles eu acabo não consumindo. Mas enfim, no mobile eu jogo Brawlhalla, jogo alguns joguinhos que são mais de rápido consumo, mas sempre muito interativo, né? Eu gosto muito de jogos online. Ter um PVP, jogar contra ou com você, né? Eu gosto muito dessa interação. Eu sou uma pessoa muito interativa, assim, eu gosto de pessoas. Top. Mas bem, no painel, então eu tinha uma foto minha na BGS, estava eu, o meu namorado, tá aqui conosco hoje, e outras pessoas, amigos, assim, muito próximos meus, ou amigos da época, né? Hoje a gente não é tão próximo. Felizes, assim, felizaços, todo mundo sorrindo na BGS, né? Óbvio, no final do dia do evento. Total. E aí eu comecei a frase assim, eu gosto muito dessa foto, porque esse foi o dia que eu fui expulso de casa. Eita. Então, assim, sinceramente, cara, eu levei de propósito. Eu escolhi aquela foto, que realmente foi no dia que eu fui expulso de casa, tá? Foi horas depois. Mas é o impacto. Você tem que entender que nesses painéis é sobre narrativa, é quem conta a melhor história. Total. Não é só sobre ter experiência. Acho que nada na vida é sobre você só ter a experiência ou você só ter o conhecimento. Você tem que saber comunicar, tem que saber se vender. Perfeito. Então eu falei assim, eu vou levar... Eu não tinha muita experiência profissional, assim, tinha de inglês, mas não era sobre isso exatamente que eu queria falar. Eu queria falar sobre algo que realmente mostrasse, vinculasse a um dos valores da empresa, que na época eu fui pelo valor de liderança. Que é o do Life, né? Isso. Pra quem não sabe, é liderança... liderança, integridade, flexibilidade e eficiência. Boa, fechou. Boa, aí. A pessoa ficou na baia. Valores Life. Tem que lembrar dos valores Life. Vestiu a camisa, né? Mas enfim, hoje o Life 2.0, né? Que eles chamam, mas... Então, eu fui pela liderança e tal. E aí eu fui contar minha história de vida mesmo, cara. Porque era o que tava mais latente pra mim na época, tá? Pra quem não sabe, eu fui... Assim, não foi tipo, você está convidado a sair de casa, mas pela situação, eu saí de casa. Preferiu se retirar, né? Assim, preferir era o melhor, sabe? Sim. Hoje, tá, gente, sendo bem claro, me dou muito bem com a minha mãe, com a minha família, como um todo. Mas na época, a gente tem a fase adolescente e acontecem coisas nesse sentido, sim, tá? Mas, enfim, fui contar essa história, contei um pouco sobre minha história. E aí, no final do dia, eu trouxe muito aprendizado de que eu fui líder, sabe? Eu busquei, eu não deixei nada disso me atrapalhar. Assim, fui expulso de casa, por conta disso eu acabei saindo do curso militar. Não quer dizer que eu parei de estudar, não quer dizer que eu deixei isso daí de lado. Na verdade, eu fiz. Eu cheguei a me classificar, tá? Fiquei em 11º no país na época. Caraca. Em milhares de pessoas, então foi muito da hora. Mas eu contei essa história, sabe? E eu comecei, acho que de uma forma muito legal, que foi tipo choque. Você quebra a expectativa, todo mundo feliz, daqui a pouco você vai falar de uma coisa super triste. Mas no final do dia não era super triste, era sobre aprendizado, de... Cara, minha vida virou de cabeça abaixo, tudo bem, sabe, acontece. Como que eu lido com isso? E aí foi sobre essa história de superação, de liderança, de eu saber o que eu quero, de eu ir atrás do que eu quero, e eu estar muito ciente de que eu não faço nada sozinho, né? Então tudo que eu conquistei naquele meio de caminho, até aquele processo seletivo, que eu já tinha conquistado algumas coisas, eu já estava num apartamento próprio, em menos de um ano, acho que um ano e alguma coisinha. Acho que um ano, tá? Tava num apartamento próprio, tinha quase entrado na aeronáutica, né? Me classifiquei, tinha entrado numa federal. Então, eu falei assim, gente, eu consegui essas coisas, sabe? No meio de uma tempestade emocional, porque é uma tempestade emocional. Mas no final do dia, o mais importante é que eu sabia o que eu queria, eu não ia desistir disso, sabe? E eu tava sendo apoiado muito fortemente pelas pessoas. Eu sou muito grato por isso, eu sempre deixo essa gratidão enfatizada, né? Inclusive, Dona Mara, Vladimir, pessoal aí, minha sogra também, anjos da minha vida me ajudaram bastante, obrigado por tudo. Legal, top. Então, assim, eu contei essa história. E aí o povo,
A entrevistadora Renata tava. Sei, Chorou, Renata Prestes, né? chorou. O povo chorou, eu quase chorei também. Faz parte. Eu falei assim, é isso, né? Um Oscar, por favor, me deem um prêmio agora aqui. Mas é muito legal, porque você sai marcado, cara. Eu já tenho um nome diferente, né? Começa por aí que eu tenho essa Não, vontade. o cara foi garoto propaganda lá. Foi. Se eu não me engano, foi do... Foi em 2000... Foi final de 2021. E aí ficou até o meio de 2022. Agora eu acho que ano que vem já sai a foto, já são fotos novas agora. Pra quem não sabe, no site ali do programa de estágio da Bar, tá a foto do Ryan lá, Ryan Rivera, tá? Cara, isso é muito liderança, porque, eu vou ser sincero, tipo, o time que eu estava, e aí eu vou contar um pouco disso, né, tô pondo um pouquinho a carroça na frente, mas só pra dar esse exemplo específico. O time que eu tava era muito bom, pessoas ótimas, assim, contribuíram pra minha vida, profissionalmente, pessoalmente. Inclusive um beijo aí pra Fabi Santos, se tiver... eu vi a Fabi ontem, Sério? Incrível, Fabi, eu te adoro. Incrível, cara. Outro beijão pra você também. Mas o time todo, como um todo, o meu gestor, o André Fugalti, todo mundo ótimo. Mas teve muitas coisas que eu consegui, assim, que deram um destaque não só pro meu time, mas pra empresa como um todo. E essa sessão de fotos do processo seletivo foi uma delas. Foi liderança minha, sabe? Eu busquei me relacionar com as pessoas que eu queria, que eu sabia que podiam impactar na minha vida. Total. E, assim, proatividade. Eu nunca fui querer me exibir. Mas aonde eu pudesse contribuir e eu realmente tivesse essa disponibilidade, eu entendesse que ia ser positivo, retornar positivamente pra minha jornada ali dentro, o nome, o personagem que eu tava criando na empresa, eu fiz. E as pessoas te veem, as pessoas te enxergam. A Renata me enxergava, eu fiz uma palestra na universidade junto com a Renata. Eu representei a Bayer e a Renata falando de universidades. Que legal, então, tipo, a Renata me conhecia, o pessoal do Beta, né, do grupo de estagiários da Bayer, me conheciam. Eu sempre estava em contato com eles antes mesmo de eu entrar no Beta, que eu cheguei a entrar. Então todo mundo me conhecia. E aí foi onde foram surgindo oportunidades. Eu tive essa das fotografias, eu tive uma outra que me convidaram para falar, como eu falava inglês, para final de ano, cada país da Bayer gigantesca, cada país falando um pouquinho sobre suas práticas de fim de ano, e eu fui chamado para falar sobre o Brasil. Cara, eu representei a Bayer Brasil, mano. Apareci no Instagram oficial deles, não é nenhum de carreira, tipo, é o Bayer oficial. Então, assim, aonde... Você tem que... As pessoas têm que te conhecer, né? Quem tá próximo, e aí você e DFS, a gente ficava na mesma diretoria ali, VP, era um pouco mais próximo. Não tanto como a gente conversa, né? Mas um pouco. Quem tá nas outras divisões, quem tá em times mais distantes, empresas grandes, você tem que saber se comunicar. Tem que saber. E liderar, né? É liderança, você que tem que estar interessado em buscar isso. Não, legal. E, cara, assim, a tua imagem dentro da Bayer, você era o cara do networking, assim, né? O Ryan conhecia todo mundo ali da Bayer, o Ryan conhecia geral, assim, falava com os diretores, falava com... Cara, acho que até a presidente da Bayer lá, acho que você já deve ter trocado uma ideia. A Malu, falei pouquíssimo, mas falou. Falei. Falou, viu? Mas, não, assim, vamos falar sobre networking, acho que... Legal. Pegar esse ponto aqui. Legal. Que é algo, eu imagino que é super importante, todo mundo escuta, não sei o que e tal, mas networking não é só sobre relacionamento. E aí eu olho pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, porque eu falo isso pra você. Networking não é só você conhecer as pessoas, dar oi, tchau, tá? Eu conheci as pessoas porque eu me relacionava muito com elas. Aonde eu tinha oportunidade, tipo, o Léo sabe de ciência de dados, eu preciso ver o negócio de dados aqui no meu trampo, eu vou falar com o Léo. Eu não vou tirar da minha... O negócio vai sair da minha testa aqui, me impresso e me explicando a fazer. Então eu vou procurar quem sabe. E eu fazia muito isso, eu ia atrás das pessoas. E aí é um pouco de cultura, tá? Esteja você que vai fazer um estágio, entre empresas com pessoas dispostas a conversar. Quem tiver disposto... Se o pessoal lá tiver a cultura de tomar um café com você e explicar coisas, você já vai aprender muito naquela empresa. Esteja com pessoas abertas. Perfeito. Então eu acho que networking, sabe? As pessoas ficam muito relacionamento. Mas relacionamento é algo que você acaba criando, né? Eu fui muito de buscar as pessoas. O diretor, né? Teve um VP, que eu nem sabia que era um VP, mas ele fez uma palestra sobre carreira internacional e, como eu falei, era um dos pontos que me interessava. Eu entrei na Bayer porque é uma empresa internacional. Então eu fui atrás desse cara, depois que eu fui descobrir que ele é um vice-presidente. Ó. Perfeito. Mas assim, tratei ele normal, ele me tratou super bem e é muito da cultura. Me tratou de igual para igual, foi super sincero comigo. Até eu tava com umas ideias na época e falou assim, não vai dar certo isso, faz assim, faz assado. Tipo, foi muito produtivo. E aí as pessoas acabam lembrando de você, sabe? Total. Não, e cara, assim, eu acho que as pessoas, elas têm um medo ali de falar com as pessoas, principalmente, putz, é o estagiário, e aí ela teve uma reunião ali com o diretor, e aí ela é uma pessoa que não vai falar muito, com medo de ser... Cara, você é o protagonista da sua carreira. Exato. É realmente bater nesse ponto, assim, se você não falar, alguém vai falar por você. Sim, e eu acho que o legal é, pessoal, você que é introvertido, eu sou muito expansivo, tá? Vocês estão vendo que eu falo e eu interajo, eu olho pra um, olho pra outro, eu quero
conectar. Mas no final do dia, você que é introvertido, tá tudo bem. A Fabiana Sanches, que a gente comentou, ela é muito introvertida, ela comenta isso. Mas é sobre Eu você sou saber... introvertido também. Sim, é sobre você saber com quem se relacionar. Não é que todo mundo você tem que ficar batendo um papão e tal. Acho que é sobre você também saber quem são o que a gente chama de stakeholders, né? Quem são essas pessoas importantes que você tem que ter próximo. E você nem tudo você precisa comunicar lá, falar, tal. Às vezes a pessoa só precisa ver o que você tá fazendo. Meu, o LinkedIn tá aí pra isso. Você adiciona a pessoa, você vai curtindo as coisas dela, vai alimentando aquele algoritmo, comenta alguma coisinha ou outra, é um esforço muito menor do que ficar tendo que bater um papo. E aí essa pessoa vai vendo que você tá interagindo com ela, o algoritmo vai recomendando as tuas coisas pra ela. Então aquilo que você compartilha, aquilo que você posta, tá no ar, aquilo que você quer comunicar sobre você, tá construindo como imagem, vai chegar pra essa pessoa. E as pessoas não postam no LinkedIn. Meu Deus, cara. Eu acho que é o pior erro da vida pra quem é estagiário. Porque, cara, é a rede padrão de relacionamento assim, corporativo. Não corporativo, mas profissional. Se você não souber mexer com a tua marca no LinkedIn, você desaparece. Você tem que entender que, tipo... E esse é um ponto. Não existe só a Bayer no mundo. Talvez você fique na Bayer 1 ano, talvez 2. E aí, como é que o mercado vai te enxergar quando você sair da Bayer? Porque o boca a boca, ele se perde muito fácil. O Léo me conhece, o pessoal da Bayer me conhece, mas nem sempre a pessoa que vai me recrutar vai ter um amigo em comum que vai falar de mim pra ela. Então eu tenho que criar uma marca. E o LinkedIn é o teu recorte profissional. Você tem que ali evidenciar qual que é o teu perfil, o que você consome, o que você faz, o que você conquista. É uma foto de quem que você é como profissional. Então, aproveitem isso, de verdade. E um exemplo disso é que o Ryan tá aqui e a gente tá conversando. Nós não éramos amigos pessoais, nem nada do tipo. Mas pela imagem a relação que a gente teve, pela imagem que ele construiu dentro da Bayer, me fez pensar, puta, o Ryan é um cara muito legal pra gente trazer aqui nesse primeiro programa. Acho que vai poder agregar bastante conteúdo pra galera. Então, cara, tá aqui o exemplo na frente de vocês, assim, do quão importante é você construir essa imagem pessoal e que as pessoas vão lembrar de você. Sim, e é isso, né? Acho que é imagem, construir imagem. E aí até volta para aquele ponto do processo seletivo, né? Que eu passei nessa dinâmica nem sabia que eu tinha passado, né? Porque no mesmo dia da entrevista, mas achei que eu tinha ido bem, porque o povo chorou na fotografia e tal. E assim, é imagem, cara. Querendo ou não, eu poderia narrar a Joaninha que passou perto do meu pé naquela época. Mas você também tem que saber, tipo, o que você vai falar, né? O que realmente contribui pra tua história. E aí eu vou... Storytelling, né? Storytelling. Tal, papapá. Eu vou dar, na verdade, uma dica que ajuda. Você que não... eu não sei falar sobre... Não sei me autodescrever, né? Aquele negócio de me dê 10 exemplos, 10 adjetivos positivos e negativos sobre você. A gente trava no terceiro. Mas tem metodologias que te ajudam com isso, tá? E aí elas... É tipo bem... Confie no processo. Você tem que fazer e experimentar do começo ao fim pra você entender que aquilo realmente te ajuda. É uma que chama STAR, é estrela mesmo, S-T-A-R. E ela te ajuda a criar uma história, tipo, como que era o cenário na época, qual que era a tua tarefa, o que aconteceu, o que você fez pra acontecer e qual que foram os resultados. Aí depois você junta isso e vira uma história. Então você começa a criar práticas de fazer storytelling, fazer narrativa, sabe? Então eu recomendo pra todos, né? Eu comecei a usar. Isso é uma ferramenta ou é uma metodologia? Você coloca na internet, no Google, assim, metodologia STAR, S-T-A-R. Você encontra isso. É muito fácil. Aí tem um templatezinho que é super básico, é só pra você preencher cada etapa. E aí você forma uma história, cara. Você começa a aprender a escrever os seus processos na vida. E aí, sobre ainda storytelling, o que eu conto de história? Tipo, o que eu vou trazer? Geralmente o pessoal fala assim, não, eu sou de empresa júnior, não sei o quê. Acaba sendo sempre a mesma coisa. Cara, eu realmente... Nesse ponto de o que eu vou falar sobre mim mesmo, eu busco coisas que não só são diferentes, né? Acho que histórias diferentes do que geralmente o pessoal vai falar sobre empresa júnior e tal. Provavelmente desafios, né? Você sempre tem que buscar alguma coisa que realmente mudou a tua vida, fez algo muito importante. E nem tudo tem que estar vinculado já a uma experiência profissional anteriormente, mas pode estar. E o ponto principal, eu acho que é muita autenticidade. Você tem que te enxergar claramente naquela coisa que você está contando. Porque as pessoas percebem quando e as pessoas percebem quando é falso. Né? Exato. Você tem que falar, esse sou eu. Porque também, principalmente hoje, que tá tendo muito processo seletivo online, cara. Tem pessoas te observando sempre. Não, nem sempre é só você falando. Sempre tem alguém com a câmera desligada lá que tá te vendo. E as pessoas anotam. As pessoas estão percebendo o que você tá falando. Elas vão encontrar inconsistências. E a partir do momento que você conta uma história que você realmente se identifica, a tua narrativa, depois que você saiu da história que você tá falando sobre você, vai continuar fiel. Você vira uma pessoa coesa, uma pessoa verdadeira. Eu acho que a autenticidade o pessoal busca bastante. Perfeito.
Boa. Vamos seguindo aqui o papo, vamos. que tá legal, tá legal. E aí, beleza, você fez ali o painel e tudo mais, acabou passando, né? E como é que foi ali, um pouquinho ali do teu processo? Você falou que não queria passar na Bayer. O que fez você... Então, eu não queria passar na aceitar Bayer por ali conta a daquela proposta. primeira impressão. Já nessa parte do painel, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque como no painel tinha outras pessoas, como eu falei, todo mundo te assiste e você também assiste todo mundo falar sobre as suas histórias. E aí eu já vi outros perfis. Falei assim, peraí, aquele menino foi filtrado. Já é uma ótima coisa pra mim. Legal. Ele não está mais aqui. Então quer dizer que a empresa não passa esse tipo de gente, sabe? Elas identificaram que o perfil dele ainda não atende. Então eu já fiquei um pouco mais tranquilo. E nessa mesma época eu recebi a resposta da BASF, que foi um não. Aí, Eu cheguei até a última entrevista, eu e mais uma pessoa, e eu não passei. Tipo, tá tudo bem, sabe? Tudo bem. Na época, claro que você fica triste, gente. Ninguém recebe uma notícia ruim e fica tipo, nossa, que da hora. Vamos lá, seguir, vamos pra próxima. Mas... Não é aquele motivacional total, né? Você Mas é o quê? não, beleza. ou eu chantageei alguém ali na empresa, ou eu não vou entrar e ponto final acabou, entendeu? Então eu não ia entrar, porque eu não ia chantagear ninguém. De novo, é como você lida com isso. Exato. Então, fiquei triste no primeiro dia, a gente foi pra praia até nesse dia, mas já tinha planejado, eu fui triste, cara. Eu viajei tristão, assim, mas tá tudo bem. Recebi um não, né? Fazer o quê? Mas aí depois desse processo, assim, tá bom, tá, não era pra ser, não aconteceu. E vamos seguindo aqui os outros processos, tá? E aí eu tava no painel da Bayer, fiz a minha história, depois teve a entrevista. Começa aqui. Eu fui entrevistado por uma pessoa que eu também tenho carinho, Mirella. Um beijo, pessoa de inovação também, de inovação na Pharma. E, a Mirella me entrevistou, e eu, na época eu não sabia, mas ela não ia me escolher. Ela escolheu outra pessoa. E aí, o meu gestor da Bayer, o Fuco, André Fugalt, também é uma ótima pessoa, ele me viu no processo, no painel, e falou assim, eu quero falar com esse menino. Legal. E aí o pessoal da Sede Talentos mandou um WhatsApp falando assim, o outro gestor queria falar com você pode amanhã de manhã? Eu falei assim, é claro, se eu não pudesse eu ia criar um espaço pra falar. Bora. Aí eu fui, falei com não só o gestor, né, o diretor também da área na época. Foi super legal o bate-papo, assim, acho que senti muita sinergia. E veio perguntas que você não imagina. Tipo, eles perguntaram sobre a minha vida pessoal. Sério? Bom, e não num sentido invasivo, pelo contrário. Pegaram, tipo, e aí eu não sei exato por que essas perguntas, mas eu achei muito pertinente. Como minha narrativa foi sobre minha história pessoal, eles perguntaram, como que é o seu relacionamento com a sua mãe hoje? Sabe? Tipo, tá legal, você passou por essa história, mas como é que você enxerga isso hoje, você? Entendi. Tipo, já que você falou que você passou por isso e tal, como que é a sua visão? E eu acho que é muito legal porque você pega um recorte de como que funciona a minha maturidade ali dentro daquela circunstância hoje. E aí eu falei com eles e tal, falamos sobre outras coisas de trabalho mesmo. E foi muito legal e eu passei, cara. Então, assim, eu não ia passar com a Mirella, né? A vida, normal. E eu acabei passando com o Fuco, tá? Então, poderia ter sido um não também. Era um não, na verdade, né? Se fosse na gestora direta. Mas por uma coincidência da vida, surgiu uma outra oportunidade ali. E aí, isso significa também que uma oportunidade foi perdida. A pessoa que estava concorrendo diretamente com o Fuco acabou não recebendo um não, né? A vida é isso. São oportunidades, nem sempre o barco cabe 3 pessoas, às vezes cabe uma só. E aí você tem que estar preparado para quando o barco surgir, você entender se você quer subir ou não, quer tentar a tua chance ou não. E é isso. E cara, não existe isso assim, né? É melhor a mãe dele chorar do que a minha, né? Tem então, cara, no final do dia, eu falei com esse cara, sabe? A gente bateu um papo e tal, e assim, aí não passou e a vida, sabe? Hoje ele tá ali, o LinkedIn dele tá com trabalho, ele passou em outras coisas e a vida funciona assim, dessa forma, né? Total. E aí, cara, estamos ficando sem tempo aqui, vamos dar uma aceleradinha. Vamos lá, bora. Porque acho que ainda tem bastante assunto aí aqui que a gente queria trazer, principalmente sobre inovação também, né? Legal. E aí, como é que foi esse teu primeiro contato com inovação? Como é que foi assim? Você já curtiu de cara ou foi um processo? Você se via como um analista de inovação, ou até mesmo trabalhando com inovação? Já conhecia o mundo? Cara, eu vou falar assim, inovação é algo que atrai todo mundo, né? Na minha opinião. Assim, falar a palavra inovação todo mundo gosta. Então eu tinha interesse sim, tava super empolgado para começar a trabalhar com inovação. É muito novo, né, também as empresas falando de inovação. Sim, ter times, aqui no caso o time era inovação aberta, ou seja, você trabalha além dos teus limites da empresa, você trabalha com universidade, você trabalha com startup, você trabalha com outras empresas, às vezes até o teu competidor,
pra você criar as coisas de uma forma mais rápida, né? É diferente do P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento. É você dentro de casa, investindo uma puta de uma grana pra desenvolver... Desculpa, não sei se pode falar essa palavra. Fica à vontade. Investindo uma baita de uma grana pra desenvolver algo, e aí você demora anos, porque você tem que licenciar, e geralmente são produtos mesmo, né? Já a inovação aberta é processos, às vezes produtos, muitas vezes serviços, e aí tem 1 milhão de formas de fazer isso. Mas era algo super novo, eu tava mega animado, de qualquer forma, sabe? Não tava triste porque não era química, sinceramente eu tava... É inovação, né? Então eu falei assim, não, bora... Com certeza. E eu me via. Me via porque, assim, eu sou proativo e eu sou muito curioso, extremamente curioso. Eu gosto muito de aprender sobre tudo. Então eu falei assim, o que eles me derem, eu vou fazer o meu máximo pra absorver. E se eles me botarem nessa vaga, é porque eles têm fé que eu consigo performar. Então bora. Eu fui muito confiante, tá? Então acho que você acaba respondendo. Não sei se eu perdi alguma... Não, legal. Boa. E aí você teve ali o seu processo dentro da Bayer. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Sim. Certo. E aí você consegue linkar, assim, se dentro da Bayer você percebeu que o que eles passavam dentro do processo seletivo, a imagem que a Bayer passava era condizente com o processo? Sim, com certeza. Assim, eu acho que a empresa é uma empresa que eu vejo muita... Eles tentam buscar... Eu acho que é um RH. Todo RH tem sempre espaço para melhora. Todo mundo tem sempre espaço para melhora. Mas é uma empresa que eu acho que ela tem uma dedicação muito forte em criar uma narrativa que seja realmente condizente com o que você vive. Os valores, né? Obviamente, cara, é uma empresa gigante. Eu sei que só no Brasil eles têm 6 mil colaboradores. É muita gente. Mas eles tentam, sabe? Eu vi um esforço genuíno de tentar... E claro que acontecem erros, também vi erros, como qualquer empresa, sabe? Mas no final do dia eu vi um esforço genuíno de... E até fazendo as fotos, tá? Eles fizeram as fotos conosco e antes de fazer as fotos eles entrevistaram a gente pra falar o que vocês entendem. E não foi a Bayer que entrevistou, foi uma empresa que eles contrataram. Que legal. Porque eles não queriam que impactasse, tipo, uma pessoa da Bayer entrevistando outra pessoa da Bayer, sabe? Nossa, top. Então eles chamaram uma pessoa pra entrevistar os estagiários, qual que é as nossas impressões sobre a Bayer, tipo, o que realmente se destaca, para ver se o que a gente tava vivendo e trazendo como highlights, né, destaques, é realmente aquilo que eles pregam. Então acho que no final do dia, sim, eu vejo uma empresa que é muito fidedigna ao que ela prega, sabe? E minha vivência eu tive uma vivência muito positiva, eu posso falar que sim. Total. E aí você ficou 1 ano e 3 meses lá dentro da Bayer, né? Até que surgiu uma oportunidade. Você estava como estagiário, né? De Open Innovation. Eu busquei uma oportunidade, Você buscou a oportunidade. Não é que ela surgiu, mas eu busquei ela, assim. Fala um pouquinho pra gente, então, como é que foi essa experiência pra você? Cara, assim, 1 ano de estágio, a área tava passando por uma mudança mesmo, positiva, tá? Reestruturação. E eu fui muito sincero. Eu acho, e eu tinha dados, eu tinha evidência que mostrava que eu fiz muito além do que se esperava. Que você estava pronto para assumir uma cadeira. E assim, eu tinha uma conversa muito aberta e porque eu tinha um relacionamento de muita confiança com o meu gestor de, legal, eu sinto que eu fui bem, eu sinto que eu consegui ir além, eu tentei ir além, eu sei que tem espaço para melhora, mas eu acho que eu fui além das expectativas. E com esse 1 ano, eu tenho uma convicção de que eu gostaria de continuar. Gostaria de continuar aqui na empresa. Claro que talvez nesse mesmo time, crescendo, se não até em outros times, porque a estrutura de inovação da Bayer é bem ampla, tá? Eu tava num time mais... Ele era mais inovação aberta, então trabalhar com as startups e tal, e você tem o que a gente chama de venture builders, né? Que são, tipo, criar novos negócios dentro da própria empresa. Então você tinha uma área de carbono, tinha uma área... Outra área, tinha outras coisas que estão sendo testadas aí. A Climate é gigantesca, né? Não é uma venture builder necessariamente, mas, pô, uma solução super diferente, né? De tecnologia. Enfim. Então eu tava afim de continuar a inovação, talvez numa questão mais 360 em outros times. Então eu fui falar isso com o meu gestor, tipo, ó, eu sei que a área tá passando por transformação, vão mudar as cadeiras, eu queria saber se vai surgir uma cadeira, porque eu quero. Mas eu já deixei bem claro, eu acho que eu performei mais do que um estagiário, ou seja, eu não me enxergo mais como estagiário daqui pra frente. Perfeito. Eu gostaria de dar esse passo. Até por uma questão pessoal. Eu preciso também ter um equilíbrio pessoal-profissional. Eu tava indo muito bem no profissional, mas eu precisava custear outras coisas no pessoal pra alavancar, avançar mesmo enquanto pessoa ali na minha vida pessoal. Perfeito. Tive essa conversa e foi também muito honesto comigo. Falou que ia ver, que não sabia ainda e tal. Acabou que no final do dia não veio um sim, veio um não. Tipo, ó, a gente não vai surgir essa cadeira. E aí eu não tenho visibilidade, né, das conversas realmente que foram feitas com a alta liderança, mas não ia surgir essa cadeira. E foi aí que eu fiquei em luto, né? Tipo, poxa, eu não vou me manter mesmo, certeza. Tipo, cara... Mas assim, foi um processo, é um luto mesmo, tá? Você fica bravo, por que não? Eu fui tão bem. Depois você fica tipo, ai, mas tá tudo bem, eu vou achar outra oportunidade.
E é um processo de você pensar sobre mesmo e aprender com isso, sabe? E aí depois eu cheguei no momento de, cara, a empresa, ela me cumpriu como estágio, sabe? Ela me ajudou a me desenvolver, me deu experiência, me colocou com ótimos profissionais, eu criei uma rede de conexão, eu criei evidências, eu tenho uma história pra contar a partir daqui, profissional, muito boa, numa Legal. grande empresa. Top. Então foi mais assim. Depois desse luto aí, eu falei, tudo bem. Agora eu tenho que entender se eu continuo mais um ano, porque eu podia continuar mais um ano e talvez procurar mais vagas lá, ou se eu também olho pra fora. E aí eu decidi olhar pra fora, porque eu falei assim, é muito fácil eu procurar vaga aqui dentro, porque as pessoas me conhecem. Muito fácil. Procurar, tá? Não consegui. Mas procurar é muito fácil, porque as pessoas me conhecem. Sim. Quem me enxerga lá de fora, que não tá aqui dentro da Bayer, como será que eles me veem agora? Será que eles me veem como mais valioso pro mercado? Então eu queria esse desafio pra mim. É por isso que eu fui buscar, né, oportunidades fora. Legal. E aí, como é que tá sendo a tua experiência hoje dentro da Vivo? E se quiser falar um pouquinho também sobre o seu dia a dia lá dentro da Vivo. Ótimo. Sim, é uma empresa gigantesca. A Bayer tem 6 mil, a Vivo tem 33 mil funcionários. Nossa. Assim, é gigante. Uhum. Mas muito diferente, porque continua em inovação aberta, tá? De certa forma. Na Bayer, trabalhava mais diretamente com as startups, né? Com essas empresas diferentes inovadoras. Na Vivo, já olhando mais, tendo um vínculo mais com cultura de inovação aberta. Então, como que a gente transforma para dentro da empresa? Como que a gente faz com que as pessoas realmente sejam mais inovadoras, que a liderança engaje, que o C-level engaje. Então é uma missão de pessoas, sabe? Aí, mas qual que é o benefício? Que eu não tinha isso na Bayer. Hoje eu tô dentro de um fundo de investimento em startups. Então, por mais que eu não esteja em contato direto, diário com as startups, eu tenho contato, mas não esteja, fisicamente eu estou dentro do Cubo, que é aqui na Vila Olímpia, um prédio cheio de startups, cheio de áreas de inovação das grandes empresas. Então, tipo, fisicamente eu tô muito conectado. E dentro de um fundo mesmo, até um fundo gigantesco não, mas muito bem visto. Porque ele existe há 10 anos. E a maior parte dos fundos de investimento que surgiram recentemente surgiram em 2019. Então, a gente tá bem à frente, assim, em questão de experiência. Eu tô aprendendo muito com esse pessoal. Eu tô rodeado de pessoas extremamente boas no que fazem, que tem muito a agregar pra mim. Então eu me beneficio disso. Não é só porque eu tô em cultura que eu só vou falar de cultura. Eu realmente tento me relacionar com essas pessoas e absorver cada vez mais, sabe? Tem sido uma experiência bem 360. Falando rapidamente um pouquinho do meu dia a dia. Eu toco algumas iniciativas do nosso programa de inovação aberta, chamado Vivo Discover. Então eu toco, e muito voltado a relacionamento com pessoas, né? Porque é cultura. Eu toco um Talks, então eu organizo todo ele, escolho o tema. O que esse Talks faz? Ele chama pessoas de dentro da empresa para falar sobre os projetos inovadores que eles desenvolveram. São 33 mil pessoas. Nunca você consegue falar para 33 mil pessoas o que você está fazendo. Então o propósito é realmente divulgar isso, tá? Aí eu organizo isso para 500 pessoas. Tipo, são um público de 500, 520, quase 600. Bateu já 900 pessoas. Então, que bacana. É muito legal poder fazer isso, né? E eu acabo tendo acesso a tudo que é de inovador da empresa. Acabo falando com essas pessoas, sempre estando muito próximo. E aí tem outras ativações. A gente também faz uma coisa que a gente chama de missão área, que é trazer as pessoas da Vivo para dentro do mundo da inovação. Então a gente faz algumas visitas mesmo com esse propósito de elucidar eles sobre o que a área faz, né? Que é essa estrutura de investimento e hub de inovação da Vivo para os próprios colaboradores, faz uma aproximação com a liderança mesmo, né? E aí também pensando em desenvolver negócios entre essas startups e a Vivo. E outras coisas, assim, que também... Premiações também participo. Acho que você conseguiu ver uma foto minha. Vi no LinkedIn, né? Exato. O Ryan tava todo na chica lá, cara. Cara, tava até a Globo lá naquele dia, foi bem legal. Sim. Mas a gente foi na premiação. Eu também ajudo a preencher essas premiações da Vivo. Porque além de a gente trabalhar a cultura interna, a gente também tem que comunicar pra fora que a gente é realmente inovador, que a empresa é inovadora, né? A gente não preenche o prêmio só com o que a área de inovação faz, a gente preenche o prêmio com o que uma empresa toda faz. Muitos dos prêmios a gente tem que falar com várias pessoas. Então é poder mostrar, não só pro público externo, mas até para as pessoas da Vivo, porque o LinkedIn, por exemplo, ele entrega muito bem para as pessoas da própria empresa o que a gente está fazendo de inovador. Então é muito legal. Assim, tem sido uma experiência diferente, contrastante com a da Bayer, mas muito complementar. Eu acho que tá contribuindo bastante para o meu desenvolvimento. Boa, Ryan. Cara, tá um papo sensacional, assim, acho que se deixasse a gente ficava horas aqui, com certeza, cara. Mas assim, acho que para fechar, queria que você desse uma dica aí pra galera, para quem quer começar a trabalhar com inovação, qual que você acha que são as principais skills hoje de um profissional que trabalha com inovação e de qual é o caminho que essa pessoa pode percorrer também? Legal, acho que falar com você diretamente. Uma coisa muito importante é
Cara, você vai trabalhar com inovação, você tem que estar confortável em ter dúvidas e não saber se aquilo está exatamente certo. Porque muitas vezes o que você vai ajudar a contribuir a desenvolver vai exigir perguntas, você vai ter que falar com outras pessoas que fazem ou que estão tentando fazer também, para você aprender. Vai exigir realmente tem metodologias, um pouco de conhecimento para você tentar visualizar e operacionalizar aquilo, mas no final do dia você tem que estar confortável de testar algo, e nem sempre vai dar certo. Então é sobre você se desafiar a, legal, são dúvidas, nem sempre vai dar certo, mas eu vou testar. Então acho que ter essa mentalidade voltada a aprendizados com testes é super importante para falar de inovação. Outro ponto é, com certeza, curiosidade, porque inovação você não aprende a inovar sozinho, tá? Inovação é muito... Nem sempre você vai... Quase nunca você vai criar a roda. Você vai criar uma ideia do zero. Você sempre vai ter que falar com as pessoas. Então é muito importante que você tenha muito claro que para você inovar, você tem que estar relacionado dentro de um ecossistema que a gente chama mesmo, né? De conexão intensa com as pessoas. Acho que esses são 2 pontos muito bons e que eu acho que é um ótimo início para a inovação. É você se sentir confortável em sempre ter algumas dúvidas, nunca estar certo do que você vai fazer, e de você estar muito disposto e aberto e curioso para você conectar com as pessoas e aprender como que se fazem os processos. No resto, você aprende muito bem, tá? Inovação é muito fácil de aprender quando você gosta e quando você tem esse apoio das outras pessoas. Mas entender esse desconforto mesmo de, nem sempre eu vou ter certeza do que eu tô fazendo, é super importante. Senão você trava, você acaba ficando muito recluso e fazendo mais do mesmo, e você não acaba inovando de verdade, tá? Acho que só um ponto, tá, Léo? Que normalmente, quando a gente inova, a gente não tá mudando o mundo, tá? Nem sempre a inovação é disruptiva, como a gente chama. Às vezes ela é incremental. Então, quem trabalha com inovação e quem não trabalha tem que entender isso, que todo mundo pode inovar. A questão é, você não precisa... Entenda que inovação nem sempre vai ser algo gigantesco. Às vezes a inovação é só ganho de eficiência. A gente não inova para criar algo legal ou algo novo. A gente inova para solucionar alguma coisa, para explorar uma oportunidade. Então, é isso. Olhem para as suas áreas, olhem para o que vocês vão fazer, o que vocês fazem hoje, e entendam como é que vocês podem melhorar. E aí entendam que vocês não vão fazer sozinho. Normalmente vocês vão ter que ter pessoas que vão te apoiar. Isso já é um passo importante para a inovação. Você saber qual que é a tua dor, o que você vai ter que atacar, e que você não vai fazer isso sozinho. E aí você já começa a inovar, tá? Então não pense que inovação é só criar uma coisa gigantesca, você lançar um próximo Spotify. Não é nada nesse sentido. Você também tem a inovação incremental, que é você mudar, melhorar processos. E talvez para você que vai fazer estágio aí, ou que tá fazendo, é isso que vai te destacar, tá bom? Boa. Ryan, top demais, cara. Brigadão por esse papo aqui. Bom, galera, acho que é isso, assim. Acho que se desse, a gente ficaria aqui por horas. Inclusive, tá super convidado aqui para vir outras vezes aqui no Estagiário Caro, tá bom? Pra gente poder fazer um deep dive ali em inovação, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre como é que foi esse estágio dentro da Bari, um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, né? Vai ser um prazer. Mas acho que a gente conseguiu passar bastante conteúdo aí pra galera, tá? Obrigado aí você que assistiu esse podcast, ou pelo menos escutou até aqui, tá bom? Se esse conteúdo fez realmente sentido pra você, peço do fundo do meu coração que deixe seu like aí no vídeo, de que você se inscreva aí no canal. Vou estar deixando também ali todas as minhas redes sociais e também do Ryan na descrição, tá bom? Então você pode falar com a gente por lá, trocar um papo, fiquem à vontade, beleza? Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até mais, obrigado por me receber.